Bom, vamos lá. Primeira aula aqui do professor Renato. Vamos abrir aqui nosso projeto com o VS Code. É, Aqui a gente tem os nossos componentes, certo? Beleza. Como eu acabei de baixar o projeto aqui do GitHub, a gente tem que instalar as dependências. Que foram essas dependências que a gente configurou aqui em aula. E a gente precisa instalar elas, porque quando você sobe um projeto para o GitHub, não é normal você subir com a pasta já com essas dependências instaladas, porque isso pesa muito. Então, você baixa sua configuração e você roda um npm aqui para instalar essas dependências, né? Então, enquanto ele instala aqui, a gente aguarda um pouco. Enquanto isso, eu vou explicando aqui. A gente vai olhar nos componentes index e no class component. Esse index, o que a gente está fazendo? A gente está importando esse class component, que é o componente que a gente criou aqui na última aula. E a gente está usando esse render do React DOM para renderizar esse componente na tela. Então, ele vai renderizar esse componente nessa. E ele está utilizando aqui uma propriedade do JavaScript, que é o DOM, né? Então, ele vai buscar esse elemento pelo ID app, que esse elemento, na verdade, é uma div que está aqui no nosso HTML. Ó, tem essa div ID app. Então, ele vai inserir tudo desse index aqui dentro dessa div app. É isso que o React faz. Então beleza. Aqui a gente está setando esse class component para mostrar na tela. Aqui já terminou de instalar os Node Modules. Você pode ver que apareceu aqui a pasta com as dependências instaladas. Vamos rodar o projeto React. Para isso a gente pode ver aqui no package.json que a gente criou um script dev para utilizar o Webpack para rodar o nosso servidor. Então, ao invés de a gente rodar tudo isso aqui, a gente pode só dar um npm run dev, que ele vai rodar o projeto pra gente se tudo der certo. Deu tudo certo. Aqui subindo um pouco, ele criou no localhost 8080. Então a gente pode dar um Ctrl clique aqui para abrir o navegador. E aqui já está no nosso class component criado. Certo? Vou fechar aqui esse pack só para não atrapalhar. Esse index, ok. Então aqui no index, beleza, fechou. Aqui no class component, o que ele fez? A gente criou um componente do React em forma de classe e ele está estendendo essa outra classe que chama component. Essa classe aqui já é padrão do React, a gente está importando ela aqui. Então o nosso componente ele está herdando as propriedades de um componente do React. Então a gente está falando que isso aqui é um componente do React, dessa forma. Aí o Daniel passou para a gente o seguinte, que é o state do nosso componente, que são as propriedades do nosso componente. Então, para setar essas propriedades, a gente tem que criar um constructor que vai passar comparando essas propriedades. Esse super aqui ele vai herdar da classe Py, que a classe Py, no caso, é essa classe que a gente importou aqui, que é do React. Então, aqui a gente está setando nosso estado. E o primeiro valor que a gente seta é uma idade. Essa idade aqui, a gente criou esse valor e ele está recebendo o que? Ele está recebendo props.idade. De onde que vem esse props? Lá no index, quando a gente utilizou o React DOM para criar esse componente, a gente passou aqui também um label idade e a idade 21. Então aqui que a gente está fazendo, a gente está passando propriedades para esse component. E como que a gente acessa essas propriedades? A gente passou o label idade e idade 21, certo? Então, se a gente vem aqui e utiliza o props.idade, a gente vai acessar as propriedades desse componente. Qual a propriedade? A propriedade de idade, que é 21. Então, aqui a gente está setando que a idade do nosso state é 21, inicialmente. Isso aqui daqui a pouco eu já explico. Vindo aqui no render, que é o que vai ser renderizado na tela, o que a gente fez? Ele vai retornar uma div
E essa div tem um H1. O que é esse H1? Ele vai buscar as propriedades de novo. Dessa vez ele está buscando o label, que a gente passou aqui o label como sendo idade. Então aqui a gente está acessando as propriedades dos componentes e buscando lá aquele label, que é a idade. E a gente utiliza essas chaves aqui para utilizar JavaScript aqui dentro do HTML. Então, por exemplo, a gente acessar essa propriedade, a gente precisa utilizar essas chaves para identificar isso. Então aqui a gente vai ter o H1 escrito idade, que é o que está aparecendo na tela aqui. Depois disso vem um H2 com o input, que seria esse input aqui. E o valor do input a gente está buscando do estado, que a gente setou aqui em cima. Lembra que a gente setou como própria cidade, que era 21? Então por isso que ele já está aparecendo 21 aqui. E aí, por enquanto isso aqui deixa, é a função que a gente criou. Beleza, depois do H2 tem dois botões, que é o incremento e o decremento. O que esses botões vão fazer? Eles têm uma propriedade chamada onClick, que a gente vai chamar uma função quando a gente clicar nesse botão. Qual função? Aqui a gente usou uma propriedade do JavaScript, que é uma arrow function, para chamar essa função dis.opera, passando como parâmetro o valor 1 para o incrementa e passando menos 1 no decrementa, porque a gente quer aumentar e diminuir a cidade, alterando o estado, que é o state que a gente criou aqui. Certo? Então, o que acontece? Aqui no nosso input, a gente tem essa propriedade onChange, que chama... Deixa eu fechar o terminal aqui para ter mais espaço. A gente tem essa propriedade onChange, que vai chamar essa handleidade, que é uma função. O que essa função faz? A gente define ela aqui, e ela vai receber um event. Esse event é qualquer alteração que eu faça aqui dentro do meu input. E aí a gente vai utilizar esse dis.setState para alterar o nosso estado. Porque o estado dentro do React ele é imutável. Não posso acessar e alterar diretamente as propriedades aqui dentro dele. A gente tem que utilizar esse dis.setState, esse dis.setState, e passar tudo de novo. Então, por exemplo, eu estou setando um novo estado aqui e eu estou colocando uma propriedade chamada idade, que vai receber esse evento e o valor desse evento. A gente acessa esse valor do evento através desse event.target.value. Então, por exemplo, se eu digitar aqui, sei lá, 66, ele vai ativar esse onChange que vai chamar esse handleIdade. Esse handleIdade vai receber esse evento e vai chamar o de set.state para alterar o state, que é esse state que a gente criou aqui, e vai alterar a idade dele. Aqui a gente está utilizando esse number porque o input ele vai retornar um valor como string. Então ele vai retornar esse 66 como uma string. A gente utiliza esse number para transformar isso num número. Então, certo. Aqui a gente conseguiu transformar isso e alterar o nosso state, que começou como 21, agora ele está 66. Depois disso, esses botões aqui, a gente tem o... Quando a gente clica no incrementa, por exemplo, ele vai chamar essa função dis.opera, passando o valor 1, como eu tinha dito. O que esse opera faz? Ele recebe um valor como parâmetro, aqui a gente chamou de x, e aí o que ele vai fazer? Ele vai alterar o estado de novo, e o que ele vai fazer? Ele vai setar essa propriedade idade, e vai pegar a nossa idade que a gente já tem, tá vendo aqui, ó, ele está acessando o estado, que já está criado, e está pegando essa idade aqui, que é a idade que a gente criou aqui. Inicialmente ela era 21, mas aí a gente utilizou essa função e alterou a idade para 66. Então, quando você acessa dis.state.idade, ela é o 66. E ele vai somar com o x, que é o nosso parâmetro aqui. No caso do incremento, o nosso x é 1. Então, ele vai pegar o 66 mais 1. No caso do decremento, o nosso x ele é o menos 1. Então, ele vai pegar e colocar o 66 mais o menos 1, que na verdade vai ser 66 menos 1. Então ele vai diminuir, ó. Vamos testar aqui, o incrementa
a gente vai chamar a função, ele vai aumentando. E aqui ele vai diminuindo. Certo? Bom, basicamente a aula foi sobre isso, sobre criar o estado do componente e fazer alterações desse estado através de funções. Depois disso, ele pediu para a gente criar uma calculadora, utilizando essas propriedades. Então, o que a gente vai fazer? Para não perder esse arquivo aqui, eu criei um arquivo diferente chamado calculadora. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou importando a minha calculadora aqui dentro do componente. Aí, isso daqui eu não vou usar. Isso aqui eu não vou usar. E aqui eu jogo minha calculadora. Agora esse componente aqui está retornando só a calculadora que eu fiz o exercício, né? Então vamos lá para a calculadora. Começando aqui de novo, ela é uma classe que estende esse componente do React. Aqui eu crio o construtor de novo. Aqui eu herdo as propriedades do componente. E aqui eu seto o meu estado. Inicialmente, eu coloquei esses valores número 1, número 2 e resultado, que vai ser o valor do primeiro input, o valor do segundo input e aqui o resultado. Eu iniciei tudo com 0. Pode ver que está tudo 0. Tá. Uma coisa que eu esqueci de falar. Deixa eu voltar aqui. Aqui no input, a gente pode ver que a gente passou a função handleIdade, que é essa função aqui, só chamou ela direto. Quando a gente faz isso, a gente tem que usar esse bind aqui dentro do constructor para ele agrupar, né, essa função dentro do componente para a gente poder acessar ela. Aqui no caso de Isopera, a gente fez um esquema aqui com uma arrow function. Então aqui ele vai, dessa forma ele já consegue acessar a propriedade que a gente quer. Se a gente colocasse direto a nossa função aqui, passando o valor, assim que a nossa tela carregasse aqui, ele carregasse esse componente, na hora que ele chegasse aqui no botão e visse essa função, ele já iria executar. Então ele já iria incrementar 1 e depois já iria decrementar 1. Mas isso não é muito interessante porque toda vez que você abrir a página ele vai executar essas duas funções, sendo que não é o que a gente quer. Então a gente utiliza essa arrow function para a gente criar uma função aqui que contém essa outra função aqui dentro dela, que só vai ser acessado quando a gente clicar. Beleza. Beleza, vamos voltar para o calculador agora. Deixa eu comentar isso aqui. E mostrar minha calculadora. Opa, return deixa. Vai retornar a calculadora. Beleza. Isso deu tudo certo. Não sei o que aconteceu. Deixa eu ver. A calculadora não está definida. Tá, tem que importar ela aqui. Beleza. Show. Voltando aqui, eu estava falando sobre o estado, né? Eu iniciei as 3 variáveis como 0. E aqui, ó, pode ver que eu já estou bindando as minhas funções que eu criei. Mas primeiro, antes de olhar as funções, vamos olhar nosso render aqui, que é o que está mostrando na tela. Esse render aqui ele vai retornar uma div com um H1 calculadora. Depois uma outra div que vai englobar um input, que é isso aqui. Um span. Esse span aqui é o operador que eu fiz para aparecer aqui no meio. Ó. Depois um outro input, que é esse segundo aqui. E esse último label é o nosso resultado, que é igual a 0. Então o que está acontecendo aqui? O valor desse input é acessado através do state, que é o número 1, que a gente criou aqui começando como 0. A mesma coisa para o segundo input. E aqui para o resultado ele também pega lá do estado. E o operador também ele pega do estado.
Aqui eu não precisei iniciar o operador aqui no começo porque não está utilizando, né? Eu vou inserir esse operador só quando eu selecionar uma dessas opções de soma, subtração, multiplicação ou divisão. A gente vai ver isso. E aqui, ó, quando eu tiver alteração nesse primeiro input, eu chamo essa função handle num1. E quando tiver alteração no segundo input, eu chamo essa outra função. Beleza, essa parte é isso. Depois eu vou ter um botão para soma, um para subtração, multiplicação e divisão. E aqui eu estou fazendo aquele esquema para chamar cada uma das funções, que eu deixei o mesmo nome de opera, mas podia ser outro nome. E eu passo como parâmetro o que eu quero, se eu quero somar, se eu quero subtrair, multiplicar ou dividir. Certo? Explicado aqui a tela. Agora vamos para as funções. Quando eu vou alterar um valor aqui do meu input, eu tenho que alterar esse estado aqui no número 1. Então, para isso, eu vou chamar essa função handle num1, que eu criei ela aqui. Ela vai receber o evento novamente, que é a alteração aqui do input. Eu posso pôr 10, por exemplo. Aí o que ele vai fazer? A gente vai usar de novo aquele event target value para pegar esse 10 aqui. E vai transformar ele no número e vai jogar dentro do num1. E aí, para alterar o estado, a gente usa this.setState. Então aqui, essas duas funções estão fazendo a mesma coisa, um para cada input. E aqui a gente está alterando o estado número 1 e aqui o número 2. Beleza? Então, por exemplo, eu mudei para 10 aqui, aqui já vai ter mudado para 10. Se eu alterar o segundo valor aqui, também já vai alterar o número 2 aqui, através do setState. Depois disso, o result ainda está zero, porque nessas duas funções a gente não mexeu ainda no result, a gente só mexeu no número 1 e no número 2, que foi esses dois aqui. Continuando, aqui a gente vai selecionar uma das opções. Por exemplo, eu vou selecionar aqui o menos, o multiplica. Pode ser o multiplica. O que esse botão aqui faz? Esse botão do multiplica, ele vai chamar essa função através do onClick, que chama de isopera, passando como parâmetro essa string escrita assim, multiplica. O que esse desopera faz? É uma função que recebe alguma coisa como parâmetro, que eu chamei de OP. No caso desse botão multiplica, a gente está passando essa string multiplica. Então esse OP, que é o parâmetro, está sendo o nosso multiplica. Eu fiz aqui um switch para a gente verificar para qual caso, para cada um dos casos, no caso, para verificar qual que é o nosso OP. No caso, o nosso OP aqui vai ser o case multiplica, então ele vai rodar essas linhas de código. O que a gente está fazendo aqui? A gente está novamente alterando o estado, e aí a gente vai alterar agora o resultado, que é o result. O que a gente vai fazer? A gente vai acessar o estado, pegando o número 1, que no caso aqui é o 10, e multiplica, pegando o estado, o número 2, que é o 55. Então, essa multiplicação aqui a gente vai armazenar dentro do result, que é o que já está aparecendo aqui, o 550. Por que ele já está aparecendo aqui? Porque aqui a gente já setou esse valor aqui para o result. E onde que está mostrando isso? A gente está mostrando aqui nesse label. Ó. Esse label ele já acessa o estado e puxa o valor do result. Por isso que ele já mostra ali. E o mesmo para os outros botões, por exemplo, o de soma, se eu clicar... Ah, e o operador também, ó. Pode ver que no multiplica aqui, além de fazer essa multiplicação e jogar dentro do result, eu também coloco esse operador asterisco dentro desse atributo operador. E aí aqui nesse span, eu acesso o estado e busco esse operador, por isso que ele mostra aqui o asterisco. Se eu clicar no menos aqui, por exemplo, ele vai aqui, o opera ele vai chamar a opera passando como parâmetro subtrai. Então aí a gente vai entrar nessa função de novo e vai nesse case aqui de subtrai. Ele vai setar o estado novamente e aí nosso result dessa vez vai ser o que? Vai ser o número 1 menos o número 2. E o operador vai ser o menos.
Então, novamente, ele vai mostrar o result aqui e o operador aqui. E ele já mostra aqui na tela o resultado. Se eu quiser alterar novamente aqui, por exemplo, 150, sei lá, ele vai chamar essa função de novo, desse input, que vai alterar o nosso estado, vai alterar o número 1. E aí, quando eu clicar em algum botão aqui, por exemplo, eu cliquei no soma de novo, o número 1 aqui já vai ter alterado. Então, ele já vai fazer essa soma aqui do jeito certo e já vai jogar dentro do result que vai mostrar aqui. E basicamente é isso. É nóis. Valeu. Falou.